Salve família bianconeira! Temporada acabou, finalmente essa temporada desgastante acabou. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês nesse vídeo aqui sobre novidades da próxima temporada, que eu tô empolgado para a próxima temporada. Essa temporada foi muito desgastante para mim, né? Eu vou explicar aqui nesse vídeo os motivos dela ter sido muito desgastante para mim e os próximos passos da Juventus e como isso me deixa empolgado. Mas antes disso, deixa seu like, deixa sua inscrição para que você saiba tudo sobre o mundo da Juventus. Vou tentar retomar o canal aqui. Não estava fazendo porque eu não queria fazer nada forçado, sem vontade, sem motivação. E era o que a Juventus estava me deixando sem vontade, sem motivação. Estava muito para baixo em relação à forma como essa temporada foi muito desgastante. E vou falar aqui para vocês nesse vídeo também. Tá? Deixa o like para que o YouTube entenda que esse canal é relevante para outros torcedores da Juventus. Bom, pessoal, primeiramente falando sobre essa temporada, né? Depois eu entro no assunto do tópico do vídeo. Essa temporada foi extremamente desgastante para qualquer torcedor da Juventus, né? Eu estava muito empolgado no começo da temporada, né? Por ter um novo projeto técnico depois de 3 anos de Allegri. 3 anos onde a Juventus jogou muito mal, onde a Juventus vivia com os torcedores divididos entre alegrianos, não alegrianos, apoiam Allegri, não apoiam Allegri, enfim, foi muito embaçado os 3 anos que a gente viveu antes dessa temporada. E aí eu estava empolgado porque a Juventus conseguiu unir no Thiago Motta esses torcedores em torno de um projeto técnico unificado. Porém, esse projeto logo desandou. E tem vídeos aí no canal explicando. Thiago Motta não conseguiu fazer uma boa gestão de grupo e a paçoca começou a desandar, ele empatou demais e aí perdeu a mão do grupo, né? Coisa que não poderia ter acontecido, né? A torcida até estava paciente, não se importaria de terminar em 4º lugar no campeonato desde que visse avanços no campo, mas os avanços cessaram, né? Começou bem a temporada e depois a Juventus começou a jogar cada vez pior, parecia a Juventus do Allegri, péssimo futebol, um tic-tac estéreo, e o projeto foi por água abaixo. Até que o Igor Tudor assumiu a Juve, e aí a Juventus não melhorou, jogou pra caramba, mas pelo menos a Juventus foi mais aguerrida, a gurizada deu a vida em campo, se entregou. E foi pelo menos melhor de ver esse final de temporada aí, esses 10, 11 jogos aí do Tudor. Foi melhor de ver, ainda bem que a Juventus fez essa troca, porque eu acredito que a Juventus não classificaria para a próxima Champions. E conseguimos a 4ª colocação na última rodada. Isso não é motivo de comemoração, porque a Juventus está acostumada a vencer, né? 4ª colocação, isso aí é o básico que a gente tem que fazer, a gente não comemora. Enfim, e por isso que eu estava bem broxado com essa temporada. Mas agora a gente tem bons indícios para a próxima temporada. Antes da gente entrar no assunto Antônio Conte, eu quero falar sobre quem me agradou só nessa temporada, né? Os únicos pontos positivos que eu trago dessa temporada. Primeiramente, essas 2 camisas que eu coloquei aqui são as únicas camisas que eu comprei essa temporada, que foram do Yildiz, tá? Dos jogadores recentes, né, dessa temporada. Do Yildiz, né, que pra mim esse menino com 19 anos ele chamou toda a responsabilidade técnica da Juventus no ombro e fez uma belíssima temporada, acho que fez 9 gols, 6 assistências, se não me engano. Para um menino de 19 anos ele chamou a responsa, chamou a bronca, o Motta descanteou ele no final da gestão dele, porque o Yildiz deu uma brigada com o Motta, vários jogadores brigaram com o Motta no final da gestão. Né? E nem estavam entrando. E aí com o Tudor o Yildiz voltou a jogar pra caramba, carregou a Juventus na reta final. Se não fosse o Yildiz, a Juventus não teria classificado para a próxima Champions, com certeza. Destaco positivamente também o Thuram, foi um volantaço nessa temporada, jogou muita bola e eu estou muito ansioso para ver o Thuram na próxima temporada, evoluindo mais ainda. Locatelli também, dou um ponto positivo pro Locatelli, melhorou muito essa temporada, foi aguerrido, deu a vida em todos os jogos, jogou bem em todos os jogos praticamente, e na partida final chamou a responsa, bateu o pênalti. Foi muito legal ver essa temporada do Locatelli. E também destaco o Bremer, né? Antes da lesão ele
estava carregando a Juventus, a zaga da Juventus, o sistema defensivo inteiro da Juventus. E o Kalulu, que vai ser confirmado agora a compra dele em definitivo por 14 milhões de euros. Também fez uma ótima temporada, eu acho. De resto, alguns foram ok, não merece um puta destaque positivo, mas foram legal, como o Gatti, o McKennie, se entregou bastante. E demais, só lixeira da lixeira, tipo Nico Gonzalez. Todo mundo que o Junto ele trouxe junto com o Mota, por indicação do Mota, floparam. Koop Miners, o Nico Gonzalez, uma porcaria. O Vlahovic foi péssimo nessa temporada. Não quero mais ver o Vlahovic com a camisa da Juventus. Que consigam aí qualquer migalha por ele aí, tá valendo. Não quero mais ver o Vlahovic com a camisa da Juventus. Ver ele nessa última partida, entrando no final e jogando daquele jeito lá, sem vontade. Quando a Juventus, a próxima temporada da Juventus dependia daqueles minutos que ele estava em campo, onde ele podia se entregar, correr, pressionar os zagueiros adversários, e ele fazendo aquele corpo mole. Deu vontade de dar um soco no Vlahovic. Não quero mais ver o Vlahovic com a camisa da Juventus nunca mais, e eu gostava muito dele no começo. Me enganou demais o Vlahovic. Boa sorte aí onde for, e não quero mais saber do Vlahovic na Juve. Enfim, outros foram muito mal, né, e não vale. Eu gostei muito desse final do Alberto Costa também. O Alberto Costa, o Tudor deu espaço pra ele, o Mota não dava espaço pra ele, o Tudor deu espaço pra ele, o moleque foi muito bem nessa reta final. E é uma boa notícia pra Juventus, principalmente nesse próximo tópico que a gente vai entrar agora, que é Antônio Conte. Antes do Napoli já se confirmar campeão da Itália, né, nesse campeonato incrível que o Napoli fez, né, mesmo não tendo o melhor time, o Conte conseguiu levar o Napoli a ser campeão italiano. Já vinha sido especulado que o Conte ia sair, que ele não ia ficar na próxima temporada no Napoli, porque ele queria muito voltar para a Juventus. E é um desejo do Conte. Ele é torcedor da Juventus fanático, ele é maluco, já foi o capitão da Juventus por 6 anos seguidos, antes do Del Piero assumir, antes dele sair, né, o Conte sair da Juve e o Del Piero assumir a faixa de capitão. O Conte era o capitão da Juventus, ele foi um treinador lendário da Juventus. Ele saiu porque ele queria dar um passo a mais no clube, ou seja, cara, a gente ganhou tudo de italiano aqui, a gente está dominando a Itália, eu quero reforços de peso pra gente ganhar a Champions. E a diretoria falou, cara, não dá pra gente dar esse próximo passo ainda. E aí eles, por divergências, o Conte saiu. E aí muita gente não gostou da forma como ele saiu, e eu também não gostei da forma como ele saiu quase começando a temporada ali, né, já na pré-temporada. Ele saiu, né, demorou muito para pedir para sair e foi para treinar a seleção italiana. Mas muitos consideram ele traidor por causa disso. Eu não considero. Ele buscou um novo trabalho na vida dele. Só o tempo que ele escolheu foi errado, né? Tinha que ter avisado no começo da temporada já. Isso aí, né? Mas aí ele saiu, treinou a Inter, e aí por mim tudo bem, né? Porque cada pessoa tem que seguir. Ele é um treinador de futebol. Ele tem que treinar os clubes que aparecem as oportunidades. Treinou a Inter, levou a Inter a ser campeã italiana. Treinou o Chelsea foi campeão inglês. E agora pegou o Napoli e o Napoli foi campeão italiano. O Conte é uma máquina de ganhar campeonato nacional. E é por isso que a Juventus precisa do Conte nesse momento. E o Conte quer muito vir para a Juve, e a Juve quer muito o Conte agora. Então duas vontades fazem a necessidade, né? E aí o Conte vai ser o treinador da Juventus na próxima temporada. Ontem, na festa do Napoli, que o Napoli foi campeão, lá enquanto os caras estavam celebrando em campo, o De Laurentiis já deu entrevista meio que num tom falando que o Conte ia vazar, e ontem foi a confirmação na festa de gala lá do Napoli, do Scudetto do Napoli, né, da comemoração do título. O De Laurentiis agradeceu o Conte, todo o percurso dele aqui, e que a gente tem que ser muito grato a ele, e boa sorte no próximo futuro, muito sucesso. Ou seja, já falou abertamente que ele vai sair. O Conte já comunicou aos jogadores do Napoli que ele quer um novo futuro profissional, e esse futuro, muito provavelmente, aí, com uma porcentagem altíssima, vai ser a Juventus.
A Juve deve oferecer um salário para o Conte de mais de 8 milhões de euros, né? 8 milhões fixos mais bônus por coisas que ele conseguir fazer. Classificar para a próxima Champions, e passar da fase de grupo da Champions, se ganhar o campeonato italiano, enfim, vai ganhar vários bônus aí. O Conte vai ganhar bastante grana na Juve e ele merece, ele é um baita treinador. Eu acredito que ele é o cara perfeito para a Juventus no momento. Eu já tinha falado isso num dos primeiros vídeos desse canal, que o Napoli ia ser concorrente ao título, pegando o Conte, que a Juventus precisava do Conte, seria uma boa para a Juventus naquele momento, né? E aqui estamos nós falando de Antônio Conte, e ele é perfeito por quê, pessoal? Porque a Juventus está uma bagunça, né, em termos de dirigentes. A Juventus não se encontra na dirigência, vai ter reformulação na dirigência da Juventus nessa temporada também. E o Conte, ele segura a bronca nessas instituições, nesses clubes que estão com a dirigência bambaleando, né? Com a dirigência zoada. Ele segura a bronca, ele não deixa espirrar nos jogadores, no campo, ele blinda os caras, faz os caras só competirem. As cagadas das dirigências ele não deixa chegar nos jogadores, e ele é um monstro nesse ponto, e eu acho que a Juventus vai dar para ele até um trampo, poderes tão fortes que ele vai ter até influência na diretoria, tenho certeza disso. Questões de mercado, né? Falar quem que ele quer trazer, ele vai ter essa influência. Também formas de estruturar o clube, com certeza ele vai estar envolvido nisso também. Vai ser um projeto de 3 anos, né? Um contrato de 3 anos provavelmente. E eu acho que é o certo. Eu acho que o Conte merece voltar para a Juventus, e quem sabe ele traz a Champions League, que era um sonho dele, ganhar a Champions com a Juventus, com o clube do coração dele, que ele não conseguiu na primeira gestão dele. E quem sabe a Juventus consegue dessa vez, sem maluquice, né? Sem dar all-in, como a Juventus fez da última vez, com o Conte trazer essa Champions, né? O que vocês acham da escolha de Antônio Conte como próximo treinador da Juventus? Eu acho a escolha acertada, e eu acho que a Juventus briga por campeonato italiano já na próxima temporada. Não achava que aconteceria com o Motta, até falei isso em vídeos do canal, porque era um projeto mais de longo prazo, né? Mas com o Conte, cara, Conte chegou, time briga por campeonato italiano, não tem jeito, briga por campeonato nacional, ele faz os caras comerem grama, ele faz os caras se matarem de treinar, os caras entram com um condicionamento físico brutal. Tudo bem, no final da temporada os caras estão mortos, desgastados, mas ele faz os caras comprar a ideia do jogo dele, e os caras dão a vida, viram gladiadores, e é isso que a Juventus precisa, pessoas que honrem o manto da Juventus, como os caras fizeram nesse final com o Tudor. Entender o que é a Juventus, entender a história da Juventus, entender a grandeza desse clube aqui. Beleza, pessoal? Quero ver aí nos comentários o que vocês acharam do próximo treinador da Juventus. Assim que confirmar, eu trago aqui para vocês. Vencer não é importante, é a única coisa que conta. Somos a Juventus, fino alla fine, força Juve.